Quando as masmorras surgiram, os caçadores se tornaram algo comum demais. Com o despertar artificial, qualquer pessoa com dinheiro suficiente podia se tornar um, e assim eles começaram a aparecer por toda parte. A maioria dessas opções era absurdamente cara, completamente fora do alcance de alguém como Cyojin. Ele trabalha como carregador de monstros, ganhando a vida transportando cadáveres de criaturas. Faz esse trabalho há 9 anos seguidos, economizando cada centavo que consegue. Tudo por uma única chance de entrar em uma academia de caçadores. Esse sonho, porém, acaba em um instante. Uma corrente de carga se rompe e o corpo enorme de um monstro despenca sobre ele. Cyojin acorda no hospital com a perna destroçada, uma conta médica gigantesca e todas as suas economias perdidas. Então, de repente, seu celular acende. Uma notificação aparece, vinda de uma academia da qual ele nunca ouviu falar antes, a Academia Transcendente. O valor do curso é exatamente o mesmo dinheiro que ainda lhe resta. Sem mais nada a perder, Cyojin se inscreve. A Academia Transcendente não é nada parecida com uma academia de caçadores comum. Ela não ensina táticas de masmorra nem teoria de ranqueamento. Em vez disso, treina pessoas para ultrapassar limites humanos que nenhum caçador jamais alcançou. Não existem salas de aula, tudo funciona pelo celular e cada lição se adapta ao estado atual do aluno. Seu mentor define treinos diários que não podem ser ignorados. A academia não se importa se ele está machucado, cansado ou sem dinheiro. Se ele consegue se mover, ele treina. Primeiro vem o treinamento mental, meditação que força mente e corpo a permanecerem calmos. Seu corpo começa a se recuperar mais rápido do que deveria, deixando o médico completamente chocado. Em poucos dias, ele já está curado, recebe alta e passa para o treinamento físico. No começo, são exercícios básicos, flexões, agachamentos, corrida. Ele precisa repetir tudo isso todos os dias. A academia só contabiliza movimentos perfeitos. Repetições mal feitas simplesmente não existem ali. Mas ele não pode apenas treinar. Sem dinheiro para se sustentar, Cyojin precisa voltar ao antigo trabalho. Os cadáveres de monstros acabam se tornando parte do seu treino. Ele os usa para completar os exercícios mais rápido. Dia após dia, ele fica mais forte. Cyojin não percebe de imediato, mas já está ultrapassando os limites humanos. E isso se prova útil quando, certo dia, um cadáver de monstro se revela estar vivo. Ele ruge e se levanta. O sujeito de cabelo grisalho manda o amigo fugir e salvar a própria vida. Nosso protagonista percebe que o amigo vai morrer com certeza enquanto seu coração dispara. Uma pessoa comum jamais venceria um monstro. Mesmo um desperto sem magia não teria chance alguma. Um Manticore é uma ameaça de 4 estrelas. Até um caçador profissional teria dificuldades. Desesperado, ele tenta pensar em algum caçador por perto e Seo-un vem à sua mente. Ela estava ali instantes atrás, mas não há tempo. Seu amigo morrerá antes que qualquer ajuda chegue. Então, de repente, ele decide agir. Acredita que é agora ou nunca. Agarra uma barra de metal e salta com toda a força contra o Manticore. Ele tenta atacar, mas a criatura desvia e Cyojin vê nisso uma chance de tirar Manchiel dali. O amigo de cabelo grisalho insiste em ajudar, mas ele avisa que isso só fará os dois morrerem e manda que fuja. Nosso desperto sabe que precisa fazer isso sozinho. Sua decisão é ganhar tempo até que caçadores profissionais cheguem. Em meio ao medo, enquanto tenta desesperadamente pensar no que fazer, as lições do curso ecoam em sua mente. Ele se lembra de que é o universo observando um mundo, tentando entender de onde ele vem e o que ele é. São as palavras de Siddhartha que de repente acalmam a mente trêmula e apavorada de Cyojin. Em seguida, as palavras de Kim surgem em sua mente, dizendo para deixar que os sentidos sejam o juiz. Assim, ele consegue desviar do ataque do Manticore. Ele se entrega completamente aos seus sentidos e, ao enxergar uma abertura, hesita. Deve atacar? E se sim, como? Então, Xiong é o próximo a guiá-lo. Ele se lembra de suas palavras. Arrancar uma montanha não é apenas uma questão de força, mas de espírito. Kim Seo-jin acredita que pode fazer aquilo, ou melhor, que precisa fazer. Com total determinação e confiança absoluta de que dará certo, ele golpeia com a barra de metal. É isso que significa mover montanhas. A técnica força para arrancar uma montanha. Naquele exato momento, Seo-un corre até o local, intrigada pelo barulho. Nosso protagonista fica atônito ao perceber que funcionou. Ele derrotou um Manticore. Ao mesmo tempo, o progresso dos cursos de Chiron, Siddhartha e Xiang aumentam em 10%, 2,6% e 13%. Seo-un chega logo em seguida e só consegue testemunhar a cena inacreditável. Um homem que nem sequer é caçador, armado apenas com uma barra de ferro, matou um monstro. Cyojin, por sua vez, passa por ela correndo, preocupado com Manchiel e querendo saber se ele está bem. O rapaz de cabelo grisalho ainda tenta entender como o amigo conseguiu aquilo.
aquilo, mas nosso protagonista admite que ficou muito preocupado e sugere que ele vá ao hospital, pois pode estar ferido. O supervisor tenta abafar a situação diante da neta do espadachim estelar, alegando que houve um pequeno erro, enquanto os trabalhadores comemoram e elogiam o feito de Seo-jin. É nesse momento que Seo-un percebe que finalmente encontrou o aluno certo. Após o trabalho, todos vão para casa, incluindo Seo-jin, que mais uma vez lembra ao amigo de fazer um check-up. Ele confere o progresso dos cursos, que aumentou muito mais com a experiência real do que apenas com as aulas, e admite que a prática realmente é a melhor professora. O problema é que, para participar de incursões em masmorras, ele precisa estar matriculado em uma academia de caçadores para obter uma licença temporária, e a academia transcendente não conta. Então ele começa a se perguntar se não deveria juntar dinheiro e entrar em uma academia de verdade. Enquanto está perdido nesses pensamentos, Seo-un o chama, pedindo um momento. Desconfiado, ele olha para ela e a reconhece como a caçadora de antes, se perguntando o que ela quer. Seo-un decide ser direta e pergunta se ele aceitaria conhecer seu avô. Para surpresa dela, Seo-jin recusa quase de imediato. Não estou interessado. Completamente atônita, ela tenta impedi-lo, enquanto ele só quer ir para casa e fazer suas lições. Seo-woo Park viveu 31 anos neste mundo, e em todos esses anos, ninguém jamais falou com ela dessa forma. Depois de ouvir aquilo, o desperto pergunta se o que ela quer dizer é que ela está convidando ele para entrar em uma academia de caçadores que existe apenas no nome e não tem nenhum aluno. Isso faz ela se perguntar quem diabos é esse cara que faz exercícios estranhos. E mesmo que aquele mantícora estivesse enfraquecido, perto de uma ameaça de 2 estrelas, isso não deixa de ver que ele ainda partiu a criatura ao meio. Isso definitivamente faz parecer que ele tem interesse em se tornar um caçador. Seo-jin diz que eles têm de tudo, incluindo ótimas instalações e tudo mais, mas é interrompida quando Seo-jin informa que não precisa de uma academia de caçadores. O desespero cresce na caçadora de rank B, que chega a oferecer ao avô dela o ensinamento da Star Sword. No entanto, nosso cara recusa essa oferta também, mesmo sendo uma oportunidade pela qual até caçadores profissionais matariam para ter. Determinada a não deixar tudo acabar assim, a caçadora desesperada propõe o teste escrito, ao qual Kim responde que consegue fazer por conta própria. Em seguida, ela oferece rates, acreditando que ele estaria perdendo muito se não estivesse registrado. Mas nosso cara comenta que certificações temporárias só podem ser emitidas por academias aprovadas pelo governo. É então que ela revela ser aprovada pelo governo e afirma que vai organizar tudo para que ele possa participar de raids assim que se juntar a eles. E isso finalmente parece funcionar, e Seo-jin para. Ao perceber isso, ela declara que vai deixá-lo em paz caso ele não precise de instruções, e no maior clickbait de todos, afirma que nunca vai pedir dinheiro algum a ele. Nosso despertado pensa que se ela coçar as costas dele, ele coça as dela, e pergunta o que ela quer em troca. Seo propõe que, até o exame de caçador profissional, ele participe de todas as atividades sob o nome da academia dela, e onde quer que vá, diga às pessoas que é aluno dela. Seo-jin acha a oferta bem interessante. Ela resolve todos os problemas dele de uma vez só, e os benefícios superam os custos, mas ele se pergunta por que ela está tão interessada nele. Park Seo-jin admite que vê potencial nele. Pela primeira vez, ele sorri, pensando que ambos podem se usar e sair ganhando. Eles apertam as mãos, com a sensação de que podem se ajudar mutuamente. No dia seguinte, Man-Chiu liga para nosso cara perguntando se ele disse algo a alguém sobre o supervisor, já que agora eles têm um novo. Kim, por outro lado, se lembra da conversa de ontem com Seo-yoon, quando pediu a ela um favor, dizer à empresa que não gostava do supervisor e que não confiassem nele para lidar com monstros ou algo assim. Ele não imaginava que fossem demiti-lo daquele jeito, mas mente para o amigo dizendo que não fez nada, e sugere que o supervisor provavelmente pediu demissão por vergonha depois do incidente. Man-Chiu não parece acreditar muito nisso, mas percebe que todo mundo está mais feliz. Ele pergunta se Kim está a caminho da academia de caçadores, enquanto ele próprio acabou de chegar lá. Nosso despertado encontra Seo-yoon já esperando por ele, com a licença temporária em mãos, que ela lhe entrega. Ele estava começando a se preocupar, mas ao ver que ela realmente conseguiu, fica aliviado. Talvez ele ainda não seja um caçador profissional, mas isso parece o primeiro passo real. Com isso, ele pede a Park que lhe explique como fazer uma raiding dungeon. Ela decide mostrar em vez de apenas explicar, e pede que ele escolha sua arma primeiro. Acontece que ela já havia tomado a liberdade de reservar uma dungeon com antecedência. Eles chegam à dungeon e entram, quando o nosso despertado pergunta por que ela está seguindo ele, já que pensou que ela disse que o deixaria em paz. Seo confessa que
ele é o único aluno dela. Ela não pode deixá-lo sem supervisão em sua primeira raid. Diz para ele encarar aquilo como uma aula particular para alunos de elite. Como é a primeira raid dele, ela acredita que seja apenas uma precaução. Normalmente essa dungeon só tem kobolds, mas ela sugere que ele não baixe a guarda. Kobolds são uma ameaça de 2 estrelas. É o lugar perfeito para um novato brincar e ganhar experiência prática. E felizmente, assim como com o Manticora, Seojin acredita que é fácil perfurar a magia de escudo deles. Normalmente, ataques não mágicos são bloqueados por esses escudos translúcidos. Mas, estranhamente, os ataques não mágicos do nosso cara estão funcionando. Enquanto ele corta os kobolds com sua lança e vê o progresso dos cursos aumentando, ele se sente animado. Mesmo não sendo tão alto quanto com o Manticora, ainda é bom pra caramba para apenas 2 kobolds. E o melhor de tudo, ele pode ganhar dinheiro fazendo raids em dungeons. Enquanto isso, Seo-yun o observa espantada quando ele sugere acelerar o ritmo. Seojin sente que isso é como grindar experiência em um jogo. Seo-yun já sabia desde o começo que nosso despertado era meio estranho, mas desde que voltaram da dungeon, ele ficou apenas encarando uma tela branca. Do ponto de vista dela, a tela está realmente vazia, e ela se pergunta há quantas horas ele está olhando para aquilo. E isso nem é o pior. Sem treinamento adequado, e logo na primeira raid, o sujeito está matando kobolds como um veterano de 10 anos de carreira. Ele mesmo está carregando os corpos para economizar taxas, e ainda faz aqueles exercícios estranhos de novo. Ela percebe que não vai demorar muito para que o avô dela note que ela tem um novo aluno, e quando isso acontecer, ela não tem ideia do que vai acontecer. Já passa da meia-noite quando Seojin começa a fazer birra por não ter feito sequer uma aula. Isso faz Seo-yun repensar suas escolhas de vida e se perguntar se fez a escolha certa. Enquanto isso, nosso cara tá nas nuvens depois de ver o saldo bancário. 9.510.001 em apenas um dia. Fazer o transporte e o processamento por conta própria realmente compensou, e ele acha que todo o esforço valeu a pena. No entanto, isso tomou muito tempo e ele nem conseguiu concluir a aula ontem. Nosso cara decide perguntar a Manuel se ele teria interesse em fazer esse trabalho, já que é confiável e ele acha que seria bom manter contato. Ele acredita que o amigo poderia até montar sua própria empresa de transporte um dia. Decidido a ligar para ele quando tiver a chance, Seojin se pergunta o que deve fazer agora que finalmente tem algum dinheiro. Ao atravessar a faixa de pedestres, ele pensa se deveria economizar ou usar melhor o dinheiro. Mesmo que fazer raids e ganhar dinheiro seja ótimo, nosso cara fica desapontado com o progresso do curso, que não é o que ele esperava. Ele supõe que deve existir uma forma mais rápida de ficar mais forte, tão forte quanto o Rei Macaco. De repente, ele percebe que só teve um vislumbre daquele curso porque antes não tinha dinheiro, e agora que tem, decide comprá-lo sem pensar 2 vezes. Ao clicar em comprar, o valor do curso é revelado, 27 bilhões. Isso faz nosso pobre sujeito ter um colapso mental no meio da rua, enquanto as pessoas que passam ao redor lhe lançam olhares estranhos. Depois de um bom tempo emburrado, ele decide deixar aquele curso para depois e resolve procurar equipamentos. Resmungando consigo mesmo, pensa que já que não vai fazer o curso agora, pelo menos precisa estar bem equipado. Ao encontrar e abrir o mercado transcendente, ele descobre que os equipamentos de treino vendidos ali são produzidos por graduados bem-sucedidos. Nosso amigo fica quase traumatizado ao perceber que só existem elixires, o escudo de Aegis e a lança de Longos, todos itens míticos. Mesmo sendo réplicas, continuam sendo itens míticos, e ainda por cima, para treino. Seojin não é especialista, mas até ele consegue perceber que aquilo tá longe de ser algo comum. Ele conclui que se foram feitos por graduados, então eles são transcendentes, e se transcendentes estão vendendo casualmente itens míticos que eles mesmos criaram, o melhor é simplesmente pegar o que precisa. Escolhendo a lança de Longos, ele clica na compra enquanto o Karma calcula o preço adequado. Mais tarde, Seojin é encontrado fazendo flexões com força total, enquanto Seo-yun pergunta se aconteceu alguma coisa. Ele continua contando as repetições, aceitando o fato de que o preço seria alto. Mesmo sendo uma réplica, ainda era algo de valor inalcançável. Ele sabia que seria caro, mas 100 milhões era demais. Ele tem plena consciência de que nunca teria tanto dinheiro. O desperto fica cabisbaixo ao perceber que no fim das contas, tudo sempre gira em torno de dinheiro. Ele nem sequer consegue pagar 100 milhões por uma lança, então se pergunta como um dia vai conseguir 27 bilhões para o curso do Rei Macaco, afundando ainda mais os ombros. Nesse momento, Seo-yun chama sua atenção, perguntando se ele está bem, e comenta
sobre o torneio da academia. Seojin diz que já ouviu falar, mas não conhece os detalhes. Ela explica que é um torneio entre Hunters, onde inúmeros competidores participam para descobrir sua posição entre os demais. A caçadora de rank B lhe entrega alguns papéis e diz que ele pode encarar isso como uma forma de ranqueamento. Ela revela que existem muitas competições assim e que os torneios de academia geralmente ficam na divisão 4. Se Seojin se fair bem, pode avançar para divisões mais altas, aumentando o prestígio e o reconhecimento oficial da academia. A instituição não economiza esforços para apresentar seus melhores talentos. Nosso protagonista pensa se ela está dizendo tudo isso porque quer que ele represente a Dream Academy. Ela concorda, enquanto ele calcula mentalmente que se participar do torneio, o progresso do curso pode disparar. Ele vê isso como mais uma forma de ganhar experiência. Assim, Seojin aceita, e ao notar o olhar surpreso de Seo-yoon, lembra que esse já era o acordo deles. Ele pergunta como são os torneios, e ela explica que os detalhes exatos não são divulgados com antecedência, mas a pontuação envolve uma combinação de incursões em dungeons e combates individuais entre os competidores. Pensando bem, Seojin percebe que só lutou contra uma manticora e alguns cobaltos. Nunca enfrentou outro estudante. Mas se vai competir, quer fazer isso direito, e começa a pensar onde poderia encontrar um parceiro de treino. Então ele olha para trás e vê Park Seo, perguntando se ela toparia treinar com ele. Depois de um tempo, ela aceita. Para ele, isso é uma ótima oportunidade, já que Seo-yoon é uma caçadora de rank B, e além disso treinada pelo famoso Estrela da Espada. Ele não sabe exatamente onde se encontra em termos de força, mas sempre quis descobrir o quão forte ela realmente é. Seo-yoon pergunta se ele tem certeza, lembrando que ela é rank B. Sejin pede que ela vá com calma, e ela decide se conter. Ele avança em sua direção, e como a caçadora já esperava, seus movimentos são óbvios demais. Ele é rápido, mas o jogo de pés é desajeitado, e seus olhos denunciam cada ataque. O que ela viu na dungeon dos Cobalts foi impressionante, sem dúvida, mas ainda assim, um estudante continua sendo um estudante. Sem entender exatamente o que ele está tentando fazer, ela decide acabar logo com isso e contra-ataca. Para sua surpresa, o desperto consegue bloquear um golpe mágico, mesmo quando sua arma deveria ter voado de suas mãos. A espada dela já deveria estar em seu pescoço, e a luta deveria ter acabado ali. Respirando com dificuldade, ele declara que chegou a hora de não se conter mais. Seo-yoon fica confusa ao perceber que os ataques dele ficaram mais rápidos e precisos. Ele parece um lutador completamente diferente. Ao mesmo tempo, o curso ecoa em sua mente, guiando seus movimentos. Tornar os ataques óbvios, mas misturá-los com fintas. A ideia não é perder por ser previsível, mas fazer o oponente perder ao usar apenas metade do cérebro contra ele. Sejin executa um ataque óbvio para provocar uma defesa igualmente óbvia, e usando o recuo, emenda o próximo golpe. Isso pega Seo-yoon de surpresa, permitindo que ele avance e aplique o golpe final. A caçadora de rank B fica em choque e instintivamente usa força total para se defender. Ela se pergunta que diabos foi aquilo e entra em pânico ao ver Sejin ser arremessado contra a parede, cuspindo sangue. Ele garante que está bem e ri, percebendo que perdeu. Seo-yoon se pergunta se ele realmente achou que venceria um combate entre uma profissional rank B e um simples estudante. Mesmo assim, ele reconhece que profissionais são profissionais por um motivo. Definitivamente não foi como lutar contra monstros, e ele sente que ainda tem um longo caminho pela frente. Nesse instante, ele recebe uma notificação informando que o progresso do curso aumentou, exatamente como esperava. Isso o faz entender que tudo realmente gira em torno de ganhar experiência. Ele pergunta se eles terão tempo livre até o torneio e pede para continuar treinando com ela entre as incursões nas dungeons. Para ele, lutar com Seo-yoon foi extremamente útil. Ela reflete que quase o machucou seriamente, e mesmo assim ele quer continuar. Pode até ser estranho, mas agora ela sabe que ele está realmente ansioso para aprender. Então para ela, está tudo bem. Além disso, ela prometeu ajudar no que pudesse. Assim, Seo-yoon concorda, e ainda anuncia que o dinheiro do prêmio será todo dele se vencer. Sejin fica boquiaberto ao ouvir isso. Quando ela menciona que o valor do prêmio é exatamente cerca de 100 milhões, ele praticamente dá um salto. De repente, um espírito feroz toma conta dele. Animado ao extremo, ele pergunta se há pesos disponíveis ou se deveria simplesmente arrancar o concreto do chão. Seo-yoon fica traumatizada ao imaginar a academia sendo destruída, enquanto ele começa a treinar segurando um enorme pedaço de concreto nas mãos. A caçadora de rank B se pergunta o que ele está aprontando e ele apenas garante que está tudo bem, agradecendo a ela.
2 semanas depois, chega o dia do torneio. Uma multidão enorme se reúne enquanto um garoto entra na arena, percebendo que o público é muito maior do que imaginava. Ele murmura para si mesmo que os despertos são algo relativamente comum, mas ainda assim é raro ver hunters lutando entre si. Ele aposta que há olheiros ali, vindos de guildas, mercenários e até de agências governamentais. Enquanto as pessoas o julgam achando que ele tem cara de quem vai ficar parado ali fazendo um longo discurso, o garoto finalmente chega à sala dos competidores depois de pedir informações pelo caminho. Ao ver tanta gente, ele se sente intimidado e se pergunta se precisa atravessar aquela multidão. Ele observa rapidamente as armas dos outros competidores, todas chamativas, e seus corpos grandes, confiantes. Enquanto analisa cada um, percebe que todos ali são os melhores de suas respectivas academias, até que seus olhos pousam em Kim Se-jin, que carrega uma arma simples, presa com uma jaqueta improvisada como alça e está distraído olhando para o celular. O garoto ouve outros competidores cochichando sobre ele, perguntando quem é esse resto de sucata e de qual academia veio. Eles acreditam que ele deve estar questionando todas as decisões da vida que o levaram até ali. O desperto percebe que, no mínimo, eles poderiam cochichar mais baixo, mas decide ignorar e focar nas próprias lições. Os competidores zombam dele por ficar olhando para uma tela em branco, diminuindo ainda mais. Mesmo assim, o garoto sente que aquele cara é igual a ele. Aquela situação clássica de quando você é novo na escola e finge mexer no celular só para parecer ocupado. Ele já passou por isso e assume que Seo-jin está tão sozinho quanto ele. Sentindo essa afinidade, o garoto se aproxima e se apresenta como Mingi Lee, um desperto de 19 anos. Seo-jin também se apresenta e acha que Mingi ainda deve estar no ensino médio, já que parece muito jovem. Mingi se senta ao lado dele e aponta para Jyo-chul Jung, uma estrela em ascensão da Academia Quail, do tipo classe de poder, que usa um machado como arma principal e está discutindo com Chao Man. Totalmente empolgado, Mingi passa a falar de Chao Man Lee, da Academia Mint, conhecido por seu estilo de luta único com 2 adagas. Seo-jin estreita os olhos, percebendo que não pediu por aquelas informações, e se dá conta de que Mingi é claramente o personagem da exposição. Ele admite que Mingi realmente sabe muito sobre todos ali, e Lee revela que costuma pesquisar bastante. Enquanto Dakiel e Chao Man continuam discutindo, Young-won Lee, da Academia Revenant, os manda calar a boca, dizendo que aquela gritaria é irritante. O silêncio toma conta do lugar. Fica claro que Young-won é o número 1 da sua academia, e também deste torneio. No fim das contas, ele é o grande favorito à vitória. Mesmo não pretendendo competir por considerar isso abaixo do seu nível, algo claramente aconteceu para ele estar ali, segundo Mingi. Então, ele pergunta a Seo-jin se já ouviu falar da Sword Star, e revela o rumor de que a neta dela tentou recrutá-lo. Nosso cara fica chocado ao ouvir isso, enquanto Mingi continua, dizendo que Young-won a rejeitou. A neta da Sword Star, algo que Seo-jin consegue imaginar perfeitamente. Enquanto isso, Young-won se irrita por estar preso com aquela ralé e chuta um cesto de lixo furioso. Se não fosse o pedido do tio para que ele avançasse de nível, ele nem estaria ali. Ele se pergunta qual é o sentido de estar no topo desse monte de lixo, sabendo que ninguém vai se importar se ele vencer. Se soubesse que isso acabaria assim, teria aceitado a oferta de Seo-yoon, de uma academia insignificante. Pelo menos, ela era neta da Sword Star. Ele acredita que poderia ter tirado algum proveito disso e ido embora quando ela se tornasse inútil. De repente, ele percebe Kim Seo-jin encarando-o fixamente, como se aquele fracassado tivesse ousado olhar para ele. Mingi avisa Seo-jin que Young-won está olhando na direção deles, enquanto Seo-jin pensa que se aquele cara era bom bastante para Seo-yoon tentar recrutá-lo, quanto progresso ele conseguiria enfrentando alguém assim? É anunciado que a primeira rodada começará em breve, e todos os competidores são instruídos a se preparar. Seo-jin passou as últimas 2 semanas tentando atingir 30% nos cursos de Kiron e Xiang. Isso não o torna instantaneamente mais forte, mas ele sente a diferença a cada passo. Os outros podem ter mais experiência, mas ele vem diminuindo essa distância. Ele está confiante de que pode enfrentar qualquer monstro e qualquer oponente. A revelação de que a primeira rodada será um labirinto de masmorra destrói completamente o entusiasmo dele. A primeira fase do torneio começa com o público em êxtase. Um cara esbarra em Seo-yoon, que está disfarçada com
um boné, mas mesmo assim ele sente que ela lhe parece familiar. Fica explicado que a primeira rodada é um labirinto de masmorra onde atacar outros jogadores é proibido, e o único objetivo é escapar. Basicamente, é um teste de orientação. O público acredita que não será tão simples assim. Mesmo fora das competições oficiais da liga, derrotar monstros provavelmente rende pistas ou itens que ajudam na fuga. Ou seja, um teste clássico de habilidades de exploração de masmorras. Todos ali parecem de nível alto, mas quando veem Yun-Wan, ficam boquiabertos. Um espectador comenta que ele nem parece estudante, mas alguém de um nível completamente diferente. Outro nem sabe quem é ele. Ainda assim, todos têm certeza de que Yun-Wan vai vencer tudo. Seo-Yun se pergunta o que ele está fazendo ali, quando Yun-Wan se vira, e ela rapidamente desvia o rosto, cobrindo a face com as mãos. Ela torce para que Seo-Jin esteja bem, enquanto Seo-Jin fica espetando a parede com a lança apenas para perceber que não pode atravessá-la. Nosso cara conclui que não há nada a fazer além de resolver o labirinto e segue em frente, deslizando a mão pela parede enquanto caminha. Se soubesse que isso ia acontecer, teria procurado uma aula teórica. Com certeza existiam dicas sobre como resolver labirintos. Teseu, o herói mitológico que matou o Minotauro e escapou do labirinto, vem à sua mente. Ele segue andando até encontrar uma bifurcação e se lembra de todos dizendo que se você mantiver uma mão na parede do labirinto, eventualmente encontrará a saída. Seo-Jin decide ir para a esquerda, mas sente algo estranho, como se devesse ir para o outro lado. Ele se pergunta se aquilo é o sexto sentido que Chiron mencionou, o instinto. Nervoso, dá um passo naquela direção, torcendo para que esse instinto saiba o que está fazendo. Ele acha isso estranho, mas se distrai quando um anúncio informa que Soman Cho, da Scar Academy, foi eliminado. Nosso protagonista se pergunta por que ainda não enfrentou nenhum monstro, já que pelos anúncios todo mundo está lutando contra eles. De repente, uma ficha cai. E se o instinto dele também estiver o protegendo dos monstros? Ele começa a se perguntar o que aconteceria se atingisse 100% de progresso na metamorfose. Será que conseguiria prever o futuro ou perceber o inimigo antes mesmo dele se mover? Só de pensar nisso, Seo-Jin fica empolgado. A empolgação some quando Ming-Li o chama, alertando para que ele seja mais cuidadoso, já que os monstros podem estar em qualquer lugar. Ao ver Ming, Seo-Jin se pergunta de onde ele surgiu. Ming comenta que Seo-Jin se move com muita certeza e fica curioso, achando que ele sabe de algo que ele não sabe. Seo-Jin revela que está apenas seguindo o instinto, o que deixa o caçador mediano chocado ao perceber que ele está andando sem plano algum. Sabendo o quanto isso é perigoso, Ming diz que tem um bom método e demonstra. Se ele mantiver uma mão na parede e seguir em frente, consegue sair de qualquer labirinto. Seo-Jin, que já conhece essa técnica, argumenta que isso levaria tempo demais e diz que vai continuar do jeito dele. Ming tenta cuidar dele, avisando que ele vai acabar se perdendo, mas Seo-Jin deixa claro que não há necessidade de segui-lo, o que faz Ming se perguntar por que está seguindo ele afinal. O caçador comum então revela que é porque acha que eles são parecidos. Ele está sozinho e viu que Seo-Jin também está. Nesse momento, Seo-Jin entende por que Ming se aproximou dele antes. Enquanto isso, Ming acredita que seria mais inteligente os fracos ficarem juntos. Seo-Jin fica incrédulo ao ser chamado de fraco e imagina que talvez não pareça muita coisa mesmo. Lee decide mostrar algo que o motiva nos momentos difíceis, uma foto da sua irmãzinha, muito fofa. Seo-Jin concorda e tenta ir embora, mas o cara grudado agarra seus pés e sugere que eles sigam juntos. Mesmo recusando, Seo-Jin percebe o quanto ele é insistente e pensa que na idade dele tudo deve ser assustador, mesmo sendo um desperto. Ming insiste que é perigoso. Enquanto Seo-Jin trava uma batalha interna decidindo se deve aceitá-lo ou não, ele pergunta por que Ming está ali sozinho, já que tem uma irmã e uma família. Ming responde que sua família morreu e agora somos apenas ele e a irmã. Isso faz Seo-Jin se lembrar de quando era mais novo e ele fica em silêncio. O caçador mediano se arrepende de ter contado isso, achando que o deixou desconfortável, e logo tenta tranquilizá-lo, dizendo que está tudo bem e que isso aconteceu há muito tempo. Quando Seo-Jin admite que ele está certo, eles são iguais, decide que podem ficar juntos por enquanto, mas deixa claro que o prêmio em dinheiro será dele. Depois dessa rodada, cada um seguirá seu próprio caminho. Ming continua fazendo perguntas desconfiado, enquanto Seo-Jin o lembra de que o trabalho dele é apenas acompanhar. Por fim, eles chegam ao que parece ser um beco sem saída. Quando Ming finalmente alcança Seo-Jin, ele desliza a mão pela parede e a empurra. Em seguida é recebido por aplausos. É anunciado que o primeiro competidor escapou do labirinto, estabelecendo um novo recorde. O público fica em choque, se perguntando quem é aquele cara, enquanto Seo-Yun percebe que
não é outro senão Seo-jin, que sai tranquilamente sem ter enfrentado um único monstro. Ming-Yi não faz ideia do que está acontecendo. Ele acabou se esbarrando com Seo-jin. Eles concordaram em trabalhar juntos por um tempo, e então os resultados da primeira rodada são anunciados. Seo-jin em primeiro lugar, Ming-Yi em segundo, Jun-hwan em terceiro, e assim por diante. O caos se espalha quando as pessoas veem que o primeiro colocado completou o labirinto em 27 minutos. Todos murmuram, se perguntando se isso é sequer possível e de que academia aquele cara veio. O mais surpreendente é que Jun-hwan Lee, considerado favorito absoluto para o primeiro lugar, não ficou nem em segundo, o que parece absurdo. Jun-hwan se aproxima de Seo-jin, pairando à frente dele e apenas o encara. Seo-jin reconhece o rapaz de cabelo vermelho e se pergunta o que ele quer e por que aquele olhar. Quando Seo-jin está prestes a falar, Jun-hwan o interrompe, dizendo que ele só teve sorte. As pessoas riem e insultam Seo-jin, desejando ter esse tipo de sorte. Seo-jin decide voltar às suas lições, ignorando o que dizem sobre ele. Mais tarde, é revelado que Seo-jin vai enfrentar o gigante as da Quail Academy, Jeokil Jang, conhecido por responder técnicas chamativas com pura força bruta, como um muro de tijolos. Jeokil acredita que seu oponente só chegou até ali por sorte e acha que ela acabou agora que está enfrentando ele. A luta começa, e assim que o combate é anunciado, Jeokil avança em direção a Seo-jin, dizendo que vai mostrar onde ele pode enfiar a sorte dele. Seo-jin apenas sorri de canto, pronto para lutar. Enquanto isso, na sala de espera, Ming-Yi se pergunta se o amigo ficará bem, mas ao ver seu próprio oponente, percebe que deveria estar preocupado consigo mesmo. Seu adversário é Jun-hwan, e só esse fato faz seu corpo tremer. Ele se lembra das palavras. Ele ainda não lutou de verdade. Está pensando em perder, desistir ou dar tudo de si. Quem sabe o que pode acontecer? Lee cerra os punhos ao perceber que não é só Jun-hwan, mas também Jeo e Chelman, todos de famílias famosas. Ele acredita que pessoas como ele não têm a menor chance. E quando está prestes a decidir se ainda dá tempo de desistir, algo inacreditável acontece. É anunciado que já existe um vencedor do torneio que mal começou, Kim Seo-jin, da Dream Academy. Na sala de espera, vemos Jun-hwan e Ming-Yi. Ming-Yi se remexe na cadeira e se levanta de repente, declarando que está pronto, enquanto o rapaz de cabelo vermelho range os dentes de raiva. Enquanto isso, Shao solta um suspiro de alívio, aliviada por quase ter sido notada quando chamou nosso amigo antes. Ela ficou tão chocada que se esqueceu de si mesma. Quem diria que ele ficaria em primeiro? Assim, a caçadora de Rank B decide voltar quando a situação se acalma. Quando ela escuta a conversa na janela de apostas, percebe que pensavam que 32 pessoas tinham passado para a segunda rodada e se questionam como já estão nas semifinais. Descobre-se que todos os outros desistiram. O careca acha que não adianta, já que Jun-hwan Lee vai ganhar, e se pergunta quem seria tão estúpido a ponto de apostar em outro. Então, um cara aparece com uma mala e anuncia que vai apostar 1 bilhão em Seo-jin, deixando todos em choque, pensando se ele está falando sério. Tentam explicar que nosso amigo teve sorte e que vem de uma escola desconhecida chamada Dream Academy. Seo-jin o observa, curiosa sobre quem ele é. Enquanto isso, na sala de espera, vemos jogadores desistindo, enquanto Ming-Yi sussurra que isso é comum na Divisão 4, já que os alunos das grandes academias sempre dominam. Circulam até rumores de que Jun-hwan não poupa ninguém, seja disputa ou não. Ming-Yi pensa que é só um torneio da Divisão 4, não vale se machucar de verdade. Com tantos caras fortes, provavelmente só servirão de obstáculos para as grandes vitórias. Desistir parece a opção melhor. E assim, apenas 5 permanecem. Kim ficou em primeiro na primeira rodada. Ele se pergunta se, vencendo mais uma partida, conseguirá travar o torneio inteiro. Nesse momento, ele vê Ming-Yi tremendo de medo. Ao perguntar o motivo, Ming-Yi questiona nosso desperto. Como ele não está nervoso com as lutas começando em breve? Enquanto Jun-hwan é seu oponente, Seo-jin comenta que ainda nem lutou com ele e já está planejando perder. Ming-Yi diz que é quase certo que ele vai perder, enquanto nosso amigo diz para ele simplesmente desistir. O caçador mediano avisa que não pode fazer isso. O árbitro aparece chamando Seo-jin e Jeokil para a primeira luta no estádio. Nosso amigo se levanta e aconselha Ming-Yi a desistir ou dar tudo de si. Quem sabe o que vai acontecer? Lee o segura perguntando se ele não está preocupado, e Kim revela que só está curioso para saber quantos pontos de experiência vai ganhar com isso. Jeokil salta agressivamente contra Seo-jin, desferindo um ataque poderoso, mas ele desvia facilmente. O apresentador comenta que não parece ter sido apenas sorte que o trouxe até aqui. Jeokil fica perplexo, se perguntando o que há com esse cara, já que está se esforçando e nada funciona. Furioso, ele puxa seu machado infundido em magia e desafia nosso amigo a ver se consegue desviar. Para sua surpresa, nosso desperto faz o machado voltar
ao ar usando sua lança. Ryokyu treme e cai no chão. O apresentador declara que o inacreditável aconteceu. Já há um vencedor. O grandalhão não acredita que foi superado por Seojin e perdeu. O vencedor é anunciado, Kim Seojin da Dream Academy. Nosso amigo se decepciona ao ver o progresso do torneio, se perguntando se isso é tudo que ele consegue. Para ele, o objetivo era avançar rapidamente nas etapas. Com todas as desistências, ele só joga 2 lutas. Enquanto os dias restantes do passe gratuito vão se esgotando, percebe que não terá dinheiro suficiente para comprar armas e recarregar seu passe. Agora, sua única escolha é ganhar o prêmio em dinheiro. A voz de Mingi o tira do transe, todo empolgado com sua força. Seojin informa que nunca disse que ele era fraco. Então, o árbitro chama os competidores Jun-Wan e Ming Lee para a segunda luta. O arrogante tromba com o Menguiano ao sair, lembrando Kim de como disse que eram iguais. Ele revela que sentiu algo nele de imediato, como uma afinidade. Vendo-o derrotar Ryokyu, Mingi admite que se sentiu feliz, como se tivesse vencido também. Confessa que as coisas nunca saem do seu jeito e que não é tão habilidoso ou forte quanto Seojin, mas quer ser alguém que sua irmã possa admirar. O árbitro o chama e Kim deseja boa sorte, prometendo encontrá-lo na final. No estádio, Mingi tenta se acalmar, respirando fundo, enquanto Jun-Wan manda-o calar a boca. Ele acha tudo nesse cara patético, ainda mais por ele estar nesse torneio de piada. O árbitro relembra as regras antes da luta começar. Jun-Wan encara o caçador mediano, que treme de medo. O ruivo percebe, apenas olhando, que Mingi é apenas uma presa esperando para ser devorada. Para um predador como ele, é exagero. Ele acredita que Mingi nem sabe o quanto tem sorte de enfrentá-lo e pensa que já deveria ter sido declarado vencedor em vez de se rebaixar para encarar esse lixo desprezível. O arrogante observa Mingi posicionando sua espada e fica chocado ao vê-lo tentando. Ele se pergunta se Mingi acha que tem chance e pergunta ao árbitro sobre o atraso. O árbitro responde que haverá um anúncio em breve quando o apresentador pergunta se os competidores estão prontos. A luta começa com Jun-Wan atacando Mingi como um predador selvagem, enquanto ele tenta acompanhar. Jun-Wan atinge intensamente o mediano com o dorfo da espada, dizendo que insetos como ele devem saber seu lugar. Mingi cai de joelhos, cuspindo sangue, e percebe que acabou. Ele percebe que não é páreo para ele nem de longe e que nem deveria pensar em vencer ou perder. Queria ser alguém que sua irmã pudesse admirar, mas não é bom bastante. Mesmo assim, Mingi se levanta, determinado a acertar pelo menos um golpe para provar a si mesmo que consegue. No final, Jun-Wan Lee da Revenant Academy vence, o que não surpreende ninguém. As pessoas murmuram enquanto ele fica ali com o rosto em branco e um corte na bochecha. O cara de cabelo vermelho não acredita que um perdedor conseguiu atingi-lo, enquanto ouve pessoas dizendo que deveria ter sido mais fácil contra alguém como ele, achando que Ri afinal não é lá essas coisas. Jun-Wan fica furioso por estar sendo menosprezado e declara que vai desistir. Dito isso, ele acerta Mingi e solta que estar nesse torneio de lixo e nessa divisão de fracassados é um insulto. O árbitro tenta intervir e avisa que a luta acabou. Se ele não parar, será desclassificado. Jun-Wan lembra que já desistiu e se pergunta se é o único repugnado por esses baratas fingindo serem caçadores. Ele pisa na cabeça de Mingi e a esmaga com a perna quando Seojin surge tentando atacá-lo com sua lança. Nosso cara ia esperar até a final, mas percebe que não dá para esperar. Jun-Wan precisa aprender a lição. Seojin pede que Jun-Wan tire o pé da cabeça de Mingi, mas ele o esmaga ainda mais, perguntando sarcasticamente o que acontece se ele não quiser. O desperto lança sua lança, fazendo Jun-Wan recuar imediatamente enquanto confere Mingi. Lee tira sarro deles, chamando-os de dois na mesma vibe, e finge se emocionar. Quem comenta que algo realmente deve ter dado errado na vida dele para achar que é normal pisar nas pessoas. Jun-Wan percebe que ele não entende e esclarece que ele também não pertence ali, achando tudo insultante. Nosso protagonista diz que eles têm tanto direito de estar ali quanto ele, mas o arrogante acha absurdo que todos sejam iguais e que a vida seja justa. Ele questiona se Eugene se achar que se esforçar é suficiente, perguntando sarcasticamente se ele quer medalha por isso. O público fica confuso, sem entender por que os árbitros não intervêm. Enquanto isso, um árbitro argumenta que precisam parar a confusão, mas o outro revela que a ordem superior é não intervir. Seo parece preocupada com Seojin, enquanto Jun-Wan ri, perguntando se ele realmente não sabe como o mundo funciona. Para ele, se alguém atravessa seu caminho, é esmagado. É a ordem natural. Ele acredita que é assim que acontece com insetos. Isso deixa o desperto chocado, porque ele costumava pensar igual. 9 longos anos se preparando para ser um caçador profissional, batendo em muro após muro, sem dinheiro, sem nada. Por mais que Seojin se esforçasse, mal conseguia se manter à tona, não chegava a lugar nenhum.
Para ele, nada é mais patético do que agarrar-se a sonhos impossíveis. Incontáveis vezes ele se disse para desistir enquanto ainda podia, se perguntando se algum dia conseguiria. Ele estava delirante, porque encarar a realidade é assustador. E ainda assim, ele ouviu isso. Seo-jin não liga para onde Yong-hwan acha que pertence e avança contra ele. O árbitro tenta intervir, mas já é tarde. Enquanto o cara de cabelo vermelho suspira, assumindo que Yong-hwan realmente perdeu a noção, uma intensa luta se inicia entre eles, e Kim percebe que ele é forte e finalmente entende por que falavam tão bem dele. Ele nunca duvidou que iria derrotar Deakil, mas agora começa a duvidar. O desperto afasta os pensamentos negativos, sabendo que não pode pensar assim e perder tempo se preocupando. Ele decide ir com o fluxo e seguir o instinto. Como resultado, Seo-jin consegue atingir Yong-hwan com sua lança, enquanto o árbitro tenta separá-los. O arrogante sabe que é o predador, domina qualquer presa, mas ao ver os olhos de Seo-jin atravessando, ele ri com desdém. Pergunta-se como esse fraco pode ter os olhos de um predador, mas depois conclui que qualquer um pode imitar um olhar. Nosso protagonista consegue bloquear o ataque de Yong-hwan e parece que ele está melhorando a cada luta. O cara de cabelo vermelho se pergunta se está imaginando ou se ele realmente está evoluindo, como lutar com um filhote que se transforma em leão. A gota d'água para Lee é que Seo-jin conseguiu se defender, então ele puxa furiosamente a espada de Aura. Ao ver a espada, nosso herói sabe que não vai conseguir impedir aquilo, não sem magia. Os árbitros alertam Yong-hwan para parar enquanto a multidão corre em direção a eles. Seo-jin sabe que precisa desviar com tudo o que tem. Embora sua mente diga que desviar, ele não quer. Desviar seria jogar fora todo o esforço que fez. Nesse momento, o desperto lembra das palavras de Shang Yu. Um de seus alunos perguntou por que ele entrou sozinho no acampamento inimigo se a luta já estava perdida. Shang Yu respondeu que sim, estava perdido e sem saída. Pela primeira vez, ele sentiu medo real, sabendo que seria derrotado, e ainda assim lutou porque precisava. Ele dizia aos alunos para atacar com tudo, mesmo se estivesse perdido, acreditando que poderiam mover montanhas. Sem essa atitude, eles perderiam. Por fim, declarou que o espírito de luta delirante é o que importa, a força para arrancar uma montanha. Seo-jin entende que Shang lutou, perdeu e lutou novamente, e foi assim que se tornou um conquistador. Lee e Kim avançam com força total, e o impacto levanta tanta poeira que o estádio fica cego. Todos ficam chocados, sem entender o que aconteceu. Quando a poeira baixa, Seo-jin aparece exausto, junto com Jung-han inconsciente que cai no chão. O público explode em aplausos e gritos com o nome de Seo-jin. Seo mal consegue acreditar no que vê. Ela se lembra de que 2 semanas atrás, nosso herói mal suportava um ataque com a espada mágica, e agora aguenta uma espada de aura. Ela fica boquiaberta com sua força, e percebe o cara da janela de apostas que havia apostado em Seo-jin, que treme de choque. Seo-an se pergunta o que houve com ele e admite que também está surpresa, mas ele está completamente abalada, como se uma crença fundamental tivesse sido destruída. De repente, ela lembra que ele apostou na vitória do nosso herói, mas quando olha novamente, o cara sumiu. Mais tarde, vemos Kim caminhando exausto pelo chão, suspirando ao lembrar que foi desclassificado. O gerente explica que Jung-hwan Lee também se comportou de forma inadequada, mas já havia desistido. Nosso herói interferiu na luta, ignorando múltiplos avisos do árbitro e violando completamente as regras. Seo-jin admite que ele não estava errado e que tudo bem, mas fica curiosa para saber o que vai acontecer com Jung-han. O gerente revela que ele será definitivamente desclassificado também. O uso da espada de aura indica a intenção letal. Ele pode evitar processo, mas ficará proibido do exame de caçador profissional por 5 anos. No final, Choman Lee vence por desistência. Min-ji fica em segundo e Dio-kiel em terceiro. Nosso protagonista nota que pelo menos seu progresso no curso aumentou, especialmente depois de lutar contra Jung-han. Ele considera isso um grande ganho e agora está finalmente com mais de 50% do curso de Shang. Agora que Seo-jin pensa bem, ele acredita que aquele aumento de força enquanto lutava pode ter sido por ter ultrapassado o ponto intermediário. Ele está ocupado refletindo se consegue começar um novo curso quando um toque no ombro o distrai. Era Sion, preocupada, perguntando se ele estava bem ou se tinha se machucado. Nosso rapaz se alonga distraidamente e responde que está firme, e a caçadora de Rank B fica aliviada. Seo-jin pede desculpas por não ter conseguido vencer, já que acabou intervindo, mas ela garante que está tudo bem e que ele não precisa se desculpar. Na verdade, ela pergunta se ele está bem, já que parecia muito empolgado com o prêmio em dinheiro. Nesse momento, a ficha cai e ele explode em frustração. Está tendo uma crise emocional pensando na lança de Longinus
e em como ainda precisa renovar os cursos. Sion fica curiosa sobre o que planejava fazer com o dinheiro, e Kim conta que tinha de olho em uma arma específica. Nosso desperto se recompõe, pensando que está tudo certo, porque mesmo decepcionado, ele teria se arrependido mais se não tivesse interferido. Ele acredita que o dinheiro vai se resolver sozinho. De repente, Mindy aparece chamando Seo-jin, tentando alcançá-lo, e pergunta se ele vai embora. A caçadora de Rank B abaixa o chapéu para esconder a identidade, enquanto Mindy cria coragem e declara que espera poder ser como Seo-jin algum dia. Kim fica sem palavras por um momento, mas depois comenta que isso pode ser difícil, surpreendendo ambos. Seo-jin percebe que Mindy simplesmente não tem o que é preciso para ser um caçador profissional nos dias de hoje. Ele acredita que nada é impossível se nos esforçarmos, mas a realidade costuma atrapalhar os sonhos. Nosso rapaz comenta que ainda há muitas outras coisas nas quais ele poderia se destacar, já que é jovem, e o incentiva a não desanimar. O garoto mediano concorda e clareia que não queria estragar o clima, apenas queria se despedir depois de sentir o ar tenso. Mindy agradece Seo-jin por tudo, e ao se virar para ir embora, nosso protagonista o aconselha a não ouvir os conselhos de ninguém sobre o que pode ou não fazer, incluindo os dele mesmo. Ele lembra que Mindy não tem habilidade ainda, e isso é fato, e que as pessoas vão dizer que ele não consegue. Mas Kim o lembra de que é a vida dele para viver, não a dos outros, e que se ele quiser fazer algo, deve fazer. E é isso. Mindy se afasta, chorando. Seo-an, depois que ele vai embora, confessa que nosso rapaz está cheio de surpresas e acha que ganhou um novo fã. No entanto, o desperto lembra que o que precisamos é de mais estudantes, não fãs, e se arrepende de não ter contado a Mindy sobre a Dream Academy. Por outro lado, Seo-an brilha ao perceber que ele disse nós e se oferece para comprar uma arma para Seo-jin como forma de agradecimento, deixando-o incrédulo. Ela pede para ele encarar como uma bolsa de estudos e revela que conhece um bom lugar através do avô. Nosso rapaz concorda, mas avisa que tem gosto caro. Enquanto isso, um homem entra pisando forte perguntando se o mestre está dentro. Dizem a ele que não deve interromper a meditação, mas ele revela que é urgente e entra mesmo com todos tentando pará-lo. Man, o assistente da Estrela da Espada, entra e se apresenta ao mestre, que lembra que deixou claro que não quer ser interrompido, perguntando se ele ousa desobedecer. A aura do mestre é tão impressionante que Man-Chiu não consegue se mover. Ele explica que é sobre Seo-yun, que participou do torneio da academia e ainda estão apurando os detalhes, mas fica claro que ela tem um novo aluno, e Man-Chiu garante que pode lidar com isso. Mas o mestre se recusa e declara que quer ver por si mesmo quem é esse aluno. O mestre é nada menos que Min Chao Park, a Estrela da Espada. Vemos Jun quase terminando sua tarefa diária quando Seo-yun entra. Ela o encara enquanto ele ainda está de costas. Ao se virar, ele percebe e comenta que parece que ela está queimando um buraco na parte de trás da sua cabeça. Seon se pergunta o que deu essa ideia e lembra que ele estava animado para conseguir uma nova arma. Foi tão seletivo na oficina, mas acabou não pegando nada. Nosso rapaz explica que não queria incomodá-la, mas isso é difícil para a caçadora de rank B aceitar, porque isso não parece com ele. Seo-jin percebe que ela o conhece muito bem, enquanto o motivo de não ter escolhido nenhuma arma é apenas que não consegue tirar da cabeça aquelas armas transcendentais. Ele amaldiçoa o cálculo do karma, lembrando que decidiu pedir dinheiro a Seo-yun para poupar para a lança de Longinus, mas o preço subiu de novo. Parece que o cálculo do karma muda cada vez que ele tenta usar um atalho. Enquanto isso, Seo-yun se desculpa por ter tentado ajudá-lo e promete nunca mais cometer o mesmo erro. Vendo-o emburrado, pergunta que tipo de magia ele usa. Nosso desperto parece sem ideia e ela explica que para usar magia é preciso aprender formas de magia. Vendo-o fazer raids em masmorras, ela percebe que ele sabe usar magia e que o torneio não foi nada iniciante, mas comenta que ele nunca usou na frente dela. Seon percebe que ainda não aprendeu nenhuma magia formal. Formas de magia são técnicas coletadas de como usar magia. Cada um tem seu método, do mais básico ao avançado, e toda a academia de caçadores ensina suas próprias formas patenteadas. Nosso rapaz lembra que uma das razões de poupar para ir a uma academia famosa era justamente essa. Ele pergunta a Seo-yun se ela ensina magia da Estrela da Espada ali, mas ela recusa quase que imediatamente, dizendo que é expressamente proibido. Seo-jin comenta que se fosse permitido, haveria fila até fora da porta. Ainda assim, a caçadora de rank B se oferece para ensinar a forma de magia que criou. Nosso rapaz fica chocado enquanto Seo-yun menciona que sempre se interessou por métodos de ensino, se perguntando por que ele parece tão surpreso. Kim gagueja, confessando que é legal, mas no fundo sabe que provavelmente não está no nível das Estrelas da Espada. Mesmo assim, ele entende que formas de magia são essenciais para caçadores e lutar contra Jun Hwans deixou claro o quanto é desvantajoso não conhecê-las. Nosso rapaz considera se deve se inscrever em um curso de magia agora, calculando se consegue aguentar a carga. Seon tem uma expressão confusa, se perguntando se é tão surpreendente assim que ela tenha seus próprios métodos. No final, ela tem a ideia de que ele não está interessado e decide deixá-lo sozinho para treinar. Seo-jin pergunta a ela para onde está indo,
fazendo, e ela responde que tem muita coisa para fazer. Mas nosso amigo a conhece bem o suficiente para saber que ela não está realmente ocupada, e acaba zoando dela. A caçadora de rank B fica irritada e manda ele simplesmente trancar tudo depois que ela sair. Nosso desperto garante que ela não se preocupe e volta a pensar em qual curso deve escolher depois que ela partir. Enquanto isso, Seo-Yoon sai da academia toda envergonhada, sem ter nada realmente para fazer. Seo-Jin acaba escolhendo o curso do instrutor Merlin sobre magia, onde ele explica que existam regras rígidas de causa e efeito que controlam o mundo, mas que há métodos para dobrar e manipular essas regras, e isso é magia. Nosso rapaz assente tentando entender, mas fica completamente perdido, achando quase tão confuso quanto o curso de Siddhartha. Quando Merlin para de explicar, ele incentiva os alunos a tentarem por conta própria. De repente, uma notificação de tarefa diária aparece e Seo-Jin decide tentar. Ele sente que deve conseguir por causa das lições de Kairen. Nosso cara percebe a magia, mas não faz ideia de como moldá-la. Questionando se está abordando isso da forma errada, ele se lembra das palavras de Merlin sobre magia ser sobre conectar o mundo real com o que está na sua imaginação. O instrutor explica que ele deve pegar o que vem em sua mente e trazê-lo para o mundo real, impondo sua vontade à própria realidade. É o poder incrível de algo que surge do nada, a manifestação da própria magia, a aura. Seo-Jin vê uma esfera mágica aparecer e percebe que é isso. Embora seja pequena, ele se pergunta se isso conta, mas Merlin não aceita menos. Nosso rapaz tem certeza de que vai melhorar com o tempo, até ouvir alguém chamando seu nome. Era a Sword Star. No começo, Kim não a reconhece, mas logo percebe quem é. A Sword Star veio ver esse tal aluno de Si-Yoon e o encontra casualmente ali, com uma esfera mágica claramente visível. Ele acha que pode parecer bobo, mas um aluno normal nunca faria algo tão impressionante. Pela sua experiência, alguém como o nosso rapaz só viria à Dream Academy por um motivo: aproveitar-se de sua neta. Mitchell questiona Seo-Jin sobre o que ele está fazendo ali, e ele acaba soltando que é um prazer conhecê-lo. Ao se apresentar, nosso desperto nunca imaginou que a Sword Star apareceria de repente e se sente honrado, fazendo uma reverência por respeito. Ele pergunta a Mantiel se veio ver Si-Yoon, e o velho revela que a perdeu. O velho mal acredita ao ver o jovem chamando sua professora pelo nome. Ele se pergunta como ele resiste à força que emana, pois ninguém além de um caçador S-Class conseguiria. Nosso rapaz não sente nada e pensa se o treinamento mental inabalável está funcionando. Mantiel o adverte a dizer a verdade sobre o motivo de estar ali, porque com suas habilidades poderia ir a qualquer lugar. Então, por que vir atrás da neta dele? O velho avança exigindo a verdade, enquanto Seo-Jin tenta se justificar, dizendo que ele tem uma ideia errada sobre a situação. Mas Park não está disposto a ouvir nada e ameaça espremer a verdade dele com sua espada. Seo-Jin se afasta rapidamente para salvar sua vida, chocado e confuso. Enquanto isso, Si-Yoon descobre que seu avô saiu quando foi ao seu encontro. Ela pergunta quando ele voltará, mas ninguém parece saber, exceto o Sr. Si-Yu, que não mencionou nada. A caçadora de rank B ia contar ao avô sobre Seo-Jin, se perguntando para onde ele tinha ido. Do outro lado, Mantiel se aproxima de Seo-Jin, perguntando o motivo de sua presença. Si-Yu queria manter seu novo aluno em segredo, mas depois do torneio, não havia como a notícia se espalhar. Ela queria evitar problemas, mas não sabia como. Nesse momento, Si-Yoon aparece e chama Si-Yoon. É uma raridade vê-la ali quando ela estava prestes a procurá-lo. A caçadora B menciona que veio ver o avô, e isso faz Si-Yu recuar. Ele revela que o mestre visitou sua academia, e ao ouvir isso, ela corre para sair. O funcionário curioso se pergunta para onde ela vai com tanta pressa. Enquanto isso, Seo-Jin percebe que ela calculou errado. Ela sabia que ele viria, mas não esperava que chegasse tão cedo. Ela corre para a academia, sabendo que a situação é ruim e que será um desastre sem sua intervenção para parar Mitchell. Seo-Jin, por outro lado, se pergunta o que está acontecendo ao ver uma bainha na mão da Sword Star. Ele percebe que o ataque foi apenas uma bainha e deduz que não é para matá-lo. O velho o chama de canalha, perguntando que jogo ele está jogando. Kim tenta explicar que há um engano, mas Mantiel pergunta se o acha tolo. Testemunhando Seo-Jin, um simples estudante manifestando magia e desviando casualmente de seus ataques, a Sword Star ataca novamente, e nosso rapaz desvia de novo. Ele tenta fazê-lo ouvir, mas parece que ele não quer ouvir nada.
nada, chamando-o de malfeitor. Seiyujin se sente atingido e não entende o que fez de errado. Mantiel declara que vai forçá-lo a dizer a verdade, o que deixa Kim incrédulo, porque ele nem ouve uma palavra do que diz. Nosso desperto engole seco, percebendo que a Sword Star não vai ouvir nada. Ele vê isso como uma oportunidade, sabendo que o velho não quer matar, porque se quisesse, ele já estaria morto. Céu além do céu. Não importa quão alto se vá, sempre há alguém acima, e essa é a Sword Star. Ele é o caçador mais próximo do ideal, e agora é a chance de Seiyujin medir seu próprio nível. Nosso rapaz se sente empolgado, segurando firme sua lança, enquanto Mantiel percebe que algo mudou. Décadas de caçadores cruzaram o caminho da Sword Star e nenhum deles conseguiu encará-lo até agora. Ele acha Kim intimidante e se pergunta o que ele quer de Seiyun. O conflito continua enquanto Seiyujin luta para se manter diante dos ataques de Mantiel. Ele não consegue nem sentir quanto mais ver os golpes. Nosso rapaz congela ao perceber que cada ataque está além de sua compreensão. Não sabe por quanto tempo conseguirá resistir e é jogado contra a parede. O velho diz para apenas responder a pergunta e tudo acabará. Mas Seiyujin se recusa a desistir. Ele não pode deixar que termine assim. Ele está convencido de que pode fazer mais, mas suas manobras não funcionam contra o Sword Star. E ele é empurrado para trás. Quem acredita que talvez tenha uma chance quando o inimigo parece estar poupando força, mas logo percebe Mitchell já à sua frente. Nosso despertado deseja desesperadamente ter uma chance de acabar com aquilo, e se pergunta como. Ele desvia do ataque do velho quando as palavras de Merlin vêm à sua mente. Com tudo o que tem, balança sua lança com força imensa, mas o Sword Star consegue desviar. Seiyujin cai no chão quando o velho o repreende, dizendo que ele mostrou suas verdadeiras cores. Nosso garoto fica profundamente ofendido, pois tudo o que ele está fazendo é se defender. Falar dói até sair, enquanto se pergunta onde diabo Seiyun está. Ao ouvir seu nome novamente, os pensamentos racionais de Mitchell desaparecem, e ele deduz que Kim tem desejo de morrer. O velho louco se aproxima, decidido a realizar esse desejo de morte, e justo quando ele está prestes a atacar, Seiyun aparece, questionando o avô sobre o que diabos ele está fazendo. Seiyu entra no momento perfeito, salvando Seiyujin de apanhar feio. Nosso garoto reclama de dor enquanto o avô provoca, dizendo que um homem de verdade não faz drama por alguns arranhões. Irritado, Seiyujin debocha do velho, dizendo que um homem de verdade seria mais razoável de lidar e que ele já enfrentou cães de ataque mais racionais. O avô se aproxima para bater nele de novo, mas nosso garoto se esconde atrás de Seiyun e, se contorcendo, começa a reclamar de como o velho o atacou sem motivo, só porque ele é o Sword Star. Sentindo remorso, Seiyun impede o avô e pede desculpas a Kim por colocá-lo nessa situação. Mas nosso garoto diz para deixar para lá, já que são só alguns machucados. O pobre Seiyu se curva, sentindo-se envergonhado. O clima fica um pouco estranho e Seiyujin decide deixá-los sozinhos. A professora até pede para que nosso garoto envie quaisquer contas do hospital para ela. Depois que ele vai embora, Seiyun olha furiosa para o avô e diz que eles precisam conversar. Agora que estão frente a frente, as palavras não saem da boca de Seiyun. De repente, seus pensamentos são interrompidos pelo avô, que a adverte para ficar longe de Seiyujin, alegando que ele é suspeito. Isso a surpreende, e novamente ela luta para fazê-lo entender. Suas memórias surgem diante de seus olhos, lembrando como o avô nunca a ouviu, nenhuma vez. Seiyun mal conseguiu abrir sua academia de Hunters antes que ele estragasse tudo. Embora possa parecer que ele é super protetor, o avô intimidou todos os alunos que chegaram, e por isso todos foram embora. Ela entende o motivo de seu comportamento. Talvez aqueles alunos tivessem segundas intenções, e por isso nunca tentou impedir os estudantes. Mas dessa vez, ela decide se impor, justamente quando o avô ordena que Seiyun se livre de Seiyujin imediatamente. Ela reage e recusa prontamente, porque no fundo tem certeza de que Seiyujin é diferente e não quer deixá-lo ir. Seiyun confronta o avô, deixando claro que é a sua academia e que não vai ouvir ordens dele. Além disso, ela acredita que passou apenas um mês desde que conheceu Seiyujin. Tempo insuficiente para criar laços profundos, e mesmo assim, há algo diferente. Ela admite que sempre que olha para Kim, sente algo novo e tem vontade de continuar essa parceria. Enquanto isso, o avô chama Seiyujin de bastardo e tenta fazê-la entender que ela não sabe de nada. Seiyun, porém, declara firmemente que quer descobrir por conta própria, deixando claro que não pode viver eternamente à sombra do avô.
O silêncio domina a sala, e Seo percebe que falou demais. Ela pede desculpas ao avô por gritar e vai embora, afirmando que dessa vez não vai ouvi-lo. De olhos arregalados, o avô fica sem palavras, pois Seo-yoon nunca havia levantado a voz nem se mantido firme assim contra ele. A cena nos leva a um flashback. Na cidade, há uma invasão de dungeon e o caos se instala. No meio disso, o avô descobre que seu filho perdeu a vida. Naquele dia, Seo-yoon, sua neta, perdeu ambos os pais e olhou para ele com olhos inocentes, perdida e sozinha. Foi nesse dia que o avô prometeu a si mesmo que a tornaria forte o suficiente para se sustentar sozinha. Ele deu a ela o amor mais rigoroso, determinado a ensiná-la a espada a qualquer custo. Queria que Seo se tornasse um hunter seguindo seus passos, mas seu sonho acabou se tornando egoísta e ele nunca se importou realmente com o que Seo-yoon queria. Mais tarde, Seo-yoon expressou o desejo de ser professora e o avô a repreendeu, considerando todo aquele treinamento em vão. Impôs sua decisão sobre ela, levando-a junto por 30 anos mesmo sabendo que isso a afastava dele. Voltando à cena presente, o avô, sozinho no quarto, suspira profundamente, percebendo que tudo isso é resultado de suas próprias escolhas. A cena então volta a Kim Seo-jin. Enquanto caminha em direção à academia, ele se lembra do avô malvado de Seo-yoon, pois quase foi espancado ontem. Pensando nisso, se dá conta de que Seo-yoon já tinha previsto que isso aconteceria. Na noite anterior, ela ligou para Kim explicando toda a situação e sua relação com o avô, além do que aconteceu com os antigos alunos. Nosso garoto entende o que ela passou e por que o Sword Star agiu daquela forma. Mesmo assim, Kim está irritado por ter levado tanta surra do Sword Star, acreditando que o velho lhe devia um pedido de desculpas. Seo-jin decide que isso não vai acontecer de novo e confere seu progresso no curso depois de ter derrotado o Sword Star, ainda que parcialmente. Ele fica feliz com sua evolução e ao entrar na sala se depara novamente com o Sword Star, pronto para bater nele mais uma vez. Kim congela, surpreso, e então revela tudo ao velho sobre o acordo. Mas o Sword Star ainda o encara com desconfiança, perguntando a Kim se ele não está escondendo nada. O velho não consegue acreditar que Seo está dizendo a verdade, mas seu poder e força latentes não fazem sentido para alguém que é apenas um estudante. Apesar das suspeitas, o velho se sente incomodado pela presença do rapaz de um jeito inexplicável. Mesmo assim, nosso protagonista pede licença, dizendo que precisa começar seu treino do dia. Nesse momento, o Sword Star pensa que poderá descobrir o que Kim está escondendo se o observar treinando. O tempo passa e o Sword Star se pega de forma constrangedora encarando Seo-jin, que está totalmente perdido no celular, mesmo com a tela apagada. Ele fica convencido de que algo está errado com o garoto. O velho finalmente perde a paciência e pergunta a Kim se ele está meditando. Kim responde que de certa forma está. O Sword Star começa a repreendê-lo, dizendo que tudo é uma questão de disciplina mental, mas Kim ignora miseravelmente o velho, deixando-o questionando sua própria existência. Para chamar a atenção de Seo-jin, o Sword Star oferece-se para ensinar alguns movimentos pessoalmente, e não é surpresa que isso funcione. Mas assim que o velho se anima para ensinar algo, Arfella recusa diretamente, esmagando o orgulho do Sword Star. Seo-jin diz de forma direta que não consegue se concentrar no treino quando Seo-yoon invade o quarto. Ela fica assustada ao ver o avô, que impaciente sussurra que algo está estranho com o garoto Seo-jin e que ele parece interessado em treinar com o Sword Star. O velho continua falando sobre como o garoto passa o tempo todo olhando para o celular como um maníaco, supostamente em nome do treino. Mas Seo-yoon não parece surpresa e suavemente admite que Kim sempre foi assim. O velho fica atônito ao perceber que a anomalia de Kim é na verdade algo normal. Depois disso, Seo cumprimenta seu aluno e eles começam a conversar. O velho lança um olhar mortal a Kim, já que ele fala besteira, mas a neta recebe tudo com um sorriso. Ele percebe que Seo-yoon nunca esteve tão feliz e se pergunta se Kim a diverte. Então ele se lembra de como Seo sempre foi sério durante toda a vida de Seo-yoon e agora não suporta ver Kim tão afetuoso com sua preciosa neta. Quando ele está prestes a explodir, o ajudante do Sword Star entra correndo para relatar um assunto urgente. Ele informa que a Ordem da Verdade solicitou a presença do velho,
O velho arrogante menospreza, dizendo que se fosse algo tão importante, eles poderiam ir até ele. Mas o assistente revela que foi a própria Dani Kalia que pediu, fazendo o velho ofegar de incredulidade. O assistente, nervoso, explica que Dame Kalia solicitou a presença de Xiojin, surpreendendo a todos. O velho suspeita de Xiojin e pensa que ele esteve com a Ordem da Verdade o tempo todo, porque ninguém como Dame Kalia poderia conhecê-lo. Kim fica irritado com o ataque pessoal e responde que também não sabe. Enquanto isso, Seo-yun lembra de ter visto um homem encapuzado suspeito no torneio e especula que ele possa estar envolvido. Mesmo assim, o velho não entende por que Dame Kalia se envolveu pessoalmente, e Seo-yun confirma com o Sr. Seo se houve algo sobre algum membro da ordem durante o torneio. No canto, Xiojin coça a cabeça, confuso, e pergunta se realmente é importante ir, já que é um transtorno, mas Seo-yun grita, explicando que a Ordem da Verdade, especialmente os 7 apóstolos, é altamente respeitada pelo país, e Dame Kalia deve ser a próxima apóstola da pureza. Ser chamado por alguém de sua posição é impensável, mas o idiota do Kim hesita, pois não quer conhecer um estrangeiro que nunca ouviu falar, preferindo usar o tempo para treinar. É quando o Sr. Seo murmura que Dame Kalia é realmente incrível. O Swordstar pergunta como, e o assistente explica que ela previu que Xiojin recusaria o convite, e por isso preparou uma oferta de incentivo. Dame Kalia promete dar 100 milhões apenas por comparecer. Kim, discretamente, sente que acertou na loteria, já que esse era exatamente o valor que procurava. É então revelado que a Ordem da Verdade é um grupo religioso que literalmente adora a verdade. É liderada por um homem envolto em mistério, conhecido como a Voz Exaltada, e composta pelos 7 apóstolos: humildade, bondade, misericórdia, temperança, diligência, pureza e paciência.